E aí, galera, tudo certo? Professor Rodrigo Barroncas na área para a gente conversar um pouquinho sobre ligação iônica, tá? A gente vai dar continuidade àquela nossa sequência de estudos sobre ligações e hoje nós vamos falar sobre ligação iônica, tá? Deixa eu só ajustar aqui, já deixar pronto a, a caneta para a gente discutir alguns aspectos dessa aula sobre ligação iônica. Então vamos lá. Vamos começar se perguntando, tá, como é que se dá essa ligação. Nas aulas passadas a gente já comentou um pouco sobre os aspectos introdutórios relativos às ligações, tá? A gente falou brevemente sobre cada um dos tipos de ligações que iremos estudar, falamos um pouco mais sobre ligação metálica na última aula e agora a gente vai falar sobre ligação iônica, como é que ela se dá, o que é que acontece, tá? É importante deixar claro que a ligação iônica ela vem de uma diferença de eletronegatividade. Aqui está, diferença de eletronegatividade. Em outras palavras, nós teremos espécies de alta e de baixa eletronegatividade envolvidas na formação dessa ligação iônica, tá? Então, vamos lá. Nós teremos um átomo de baixa eletronegatividade e átomos de alta eletronegatividade envolvidos. E o que é que isso significa? Veja, um átomo de baixa eletronegatividade ele é um átomo que tem a tendência a perder elétrons. Na nossa tabela periódica são os danados dos metais, tá? E os átomos de alta eletronegatividade são espécies que têm a tendência a ganhar esses elétrons, tá? São os ametais. E como é que se dá essa ligação? Veja, por diferença de eletronegatividade. A gente já discutiu em aulas anteriores o que danado seria essa eletronegatividade, tá? Essa tendência, essa avidez por elétrons de uma espécie. Então, de maneira geral, o que é que acontece? Nós temos uma espécie de baixa eletronegatividade que vai reter pouco esse elétron, digamos assim, tá? Ele vai ter uma tendência a perder esse elétron. E a espécie de alta eletronegatividade que vai atrair com avidez, que tem uma tendência a ganhar elétrons. Olha o que acontece. O cara que tem tendência a perder, você pode, entre aspas, fazer uma analogia como eu não preciso mais desse tanto todo, tá? E o cara que tem a tendência a ganhar, você pode imaginar como algo que está deficiente, ele precisa daquilo. Então o que acontece é um mecanismo, de certa forma, que a gente pode dizer de doação. O cara que tem a tendência a perder, dá o elétron para o cara que tem a tendência a ganhar. A gente vai chamar isso de transferência de elétrons. E o que é que acontece diante disso na formação dessa ligação, professor? Veja, a espécie que perde elétrons, que doa o átomo neutro, tá? Ele se torna um cátion. Está descrito aqui. Ó. E o cátion é uma espécie de carga positiva. Já o cara que ganha elétrons, o átomo neutro se torna um ânion, um íon de carga negativa. Beleza? Isso também a gente já discutiu em outro ponto. A espécie, o átomo neutro que perde elétrons se torna um cátion, porque ele passa a ter excesso de carga positiva. O átomo neutro que ganha um elétron passa a ser um ânion, porque ele tem espécie de carga, que ele tem excesso de carga negativa. Mas olha o tchan da questão aqui. Ó. Houve diferença de eletronegatividade, houve transferência de elétrons, formou-se cátion e ânion. Gente, cátions e ânions são íons de cargas opostas e a gente, desde pequeno, ouve que o quê? As cargas opostas, né, elas se atraem. Os opostos se atraem. De maneira que você tem aí uma atração eletrostática. Cátions e ânions são atraídos eletrostaticamente por suas diferenças de carga, um é positivo, o outro é negativo, e essa atração eletrostática é o que gera o nosso composto iônico. Está aí formada a nossa ligação iônica. Vamos agora tentar exemplificar para deixar isso um pouco mais claro. Beleza, a gente viu como se dá, mas por que outros mecanismos que estão associados a essa formação de ligação iônica e, consequentemente, do composto iônico? Tá? A nossa primeira exemplificação vai ser com o cloreto de sódio, NaCl, o princípio ativo, digamos assim, a base do dado sal de cozinha. Tá? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a formação desse composto iônico. Vamos começar fazendo a distribuição eletrônica para sódio e para cloro. Tá? Para quem não lembra, a distribuição eletrônica, tá? É aquela que a gente usa aquele diagramazinho. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d
e assim sucessivamente. Massa? Então a gente vai se utilizar desse diagramazinho aí, que os nossos livros chamam de diagrama de Linus Pauling, né? Que é um diagrama de distribuição eletrônica. Tá? Vamos fazer para o sódio e para o cloro, seguindo as regrinhas desse diagrama. Tá? Então nós teremos o seguinte: para o sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Para o cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. E em aulas anteriores nós já conversamos um pouco sobre a teoria do octeto. Não é isso, gente? A gente falou sobre a teoria do octeto em aulas anteriores, tá? E a gente vai se utilizar desse conceito nesse momento, tá? Então, se você perdeu, dá uma voltada aí em aulas anteriores para a parte que a gente discute sobre a teoria do octeto, tá bom? Vê só, vamos começar discutindo aqui o danado do sódio, tá? O sódio ele termina sua distribuição em 3s1, tá? Aqui. Mas se você voltar, se você voltar aqui, ó, você vai perceber que o sódio ele tem um octeto interno completo. Tá aí, ó, 2s2, 2p6, ó, 6 mais 2, 8 elétrons. Então ele tem um octeto interno completo. Ele poderia alcançar um octeto através do nível 3, claro, fazendo 3s2, 3p6, mas aí ele teria que ganhar 7 elétrons, tá? Energeticamente é muito mais favorável para ele perder esse 1 elétron aqui e ficar com seu octeto interno completo. Já quando você analisar o cloro, olha o que acontece no cloro. Ele tem um octeto interno completo, igual o sódio tem, tá? E ele tem esse nível aqui energético mais externo, que não é o octeto completo, mas está muito perto do octeto completo. Ele só precisa ganhar um elétron aqui, chegar em 3p6 e preencher o seu octeto. Tá? Então, energeticamente, é muito mais favorável para ele ganhar esse 1 elétron do que perder 7 elétrons para chegar ao octeto interno. Então, o que danado que acontece nessa formação de ligação iônica no cloreto de sódio? Você vai ter o sódio aí que vai perder um elétron, como a gente discutiu, e vai chegar nessa configuração aqui, ó, camada fechada, com seu octetozinho completo. Tá? E aí você tem o cátion sódio, Na+. Por quê? Porque se ele perder um elétron, ele não é mais um átomo neutro, ele agora é um íon de carga positiva, uma carga positiva, já que ele só perdeu um elétron. Já no caso do cloro, o que é que acontece na formação do ânion cloreto, desse íon negativo? Ó, se ele ganhou o elétron, então agora esse íon tem carga negativa. Como ele ganhou um elétron, uma carga negativa nesse íon. E perceba que agora, ó, 3s2, 3p6, ele está com seu octeto completo. Gente, Na+, Cl-, cargas opostas, atração eletrostática, formação do NaCl. Tá aqui, ó, NaCl pra gente. Uma coisinha só que eu queria deixar muito claro. Esse composto iônico formado, cloreto de sódio, ele não tem existência enquanto molécula. Como assim, professor? Uma unidade de NaCl com um átomo de sódio, um íon, no caso, cátion, sódio, e um íon cloreto. Não existe essa, digamos assim, disposição única, como se fosse uma molécula, um Na e um Cl, tá? Os compostos iônicos, eles formam retículos cristalinos, formam cristais. Eles têm estruturas de empacotamento, de maneira que você tem vários íons sódio, vários íons cloreto, formando uma rede, tá? É assim que é a existência do composto iônico e, evidentemente, do cloreto de sódio, que é um composto iônico. A gente vai apresentar aqui para você uma estrutura de empacotamento, tá? Uma rede, um cristal. O que eu quero dizer é o seguinte, se você olhar aqui, ó, aí você começa a ter ideia de como é que o NaCl se organiza. Veja, as bolinhas verdes aqui, ó, são os íons cloreto, tá? E os íons sódio são essas bolinhas rosa aqui. E você percebe que um ânion cloreto ele é rodeado, tá, de íons sódio. E o íon sódio ele é rodeado de íons cloreto, tá? E essa organização gera uma estrutura como essa. É isso que é formado
quando a ligação iônica é formada, tá? Forma-se um composto iônico por meio de uma rede, de uma estrutura cristalina. Para você não ficar achando que é um átomo de sódio e um átomo de cloro, único e exclusivamente, que se juntam e formam uma molécula, digamos assim, algo de existência individual. Não, é uma rede com vários íons sódio e vários íons cloreto organizados entre si. Beleza? Então o composto iônico ele forma essa estrutura aí, tá bom? Vamos para um segundo exemplo, que seria o fluoreto de cálcio, CaF2, e vamos seguir o mesmo raciocínio, vamos fazer as distribuições eletrônicas para cálcio, para flúor, e vamos fazer aquelas análises, assim como fizemos para o cloreto de sódio. Vamos começar aqui pelo cálcio, tá? Ó, distribuição eletrônica, termina em 4s2, tá? Só que ele tem um octeto completo aqui, ó, 3s2, 3p6, tá? Então, o que é que acontece? Seria, digamos assim, mais favorável energeticamente a perda desses 2 elétrons do que ele ter que ganhar 6 elétrons para completar o 4p6, digamos assim, tá? E na verdade ele teria que ganhar muito mais do que 6 elétrons para chegar nesse 4p6, porque se você olhar o diagrama de distribuição eletrônica que a gente está discutindo, que a gente está usando aqui, você vai perceber que antes de chegar no 4p vai ter ali a região do 3D, tá certo? Então seriam muitos elétrons a serem preenchidos para ocupar esse octeto aí. Então é muito mais simples energeticamente a perda desses 2 elétrons aí, 4s2, chegando em 3s2, 3p6. Ok. Se a gente for falar agora do flúor, vamos discutir o flúor aqui agora. Ó, 1s2, 2s2, 2p5. Tá aqui, 1s2, 2p5. Ele poderia perder os 7 elétrons para ficar com um S2, que seria algo semelhante ao caroço de hélio, né? Ao coração do hélio, que aí seria uma já a exceção do octeto, tá? O hélio ele estava com 2 elétrons, devido a ser o primeiro nível energético, tá? A partir do segundo, você passa a ter a ideia do octeto lá para os gases nobres. Mas, ao invés de perder 7 elétrons, ele pode simplesmente ganhar 1 e chegar em 2p6, tá certo? E ele teria aí o seu octeto satisfeito também. Então, olha o que é que acontece. O cálcio, ele então vai ter a tendência ao quê? A perder 2 elétrons. Perdendo os 2 elétrons, ele está aqui, ó, com o seu octeto completo. Se ele perdeu 2 elétrons, ele é um cátion com 2 cargas positivas. Tá? Ele é representado como cálcio 2+. Já o flúor, por sua vez, ele ganha um elétron, chega no seu octeto completo, 2s2, 2p6. Se ele ganha um elétron, ânion com uma carga negativa. E é óbvio que você vai perceber, pô, mas esse cara perdeu 2 elétrons. Se o fluoreto só ganha uma única espécie de fluoreto, digamos assim, não seria suficiente para ganhar todos os elétrons perdidos, tá? Então você precisa o quê? Para cada um cálcio, digamos assim, tá? Para cada um átomo de cálcio, você teria o quê? 2 átomos de flúor naquela rede, tá? No caso, 2 ânions fluoretos. E aí, por atração eletrostática, a formação do composto fluoreto de cálcio CaF2. Oh, por que o F2? Por que essa proporção? Porque para cada um átomo de cálcio, você tem 2 átomos de flúor. Tá? Para cada um cátion cálcio, você tem 2 ânions fluoretos. É essa a proporção que existe lá na rede. Lembrando, ele não forma uma molécula, a existência única individual. Ele forma um retículo cristalino, tá? E aí, você tem aí um exemplo da formação desse retículo. Perceba que a organização desse retículo não é a mesma do NaCl. Se você olhar a maneira que está desenhado aqui, tá? E você comparar com o que temos no NaCl, não é a mesma forma, tá? Existem diversas estruturas, diversas formas de empacotamento, de formação desses cristais, e várias coisas interferem, como o tamanho dos íons, a carga deles, tá? Então você vai ter várias formas de organização desses compostos iônicos. Vamos fechar falando sobre propriedades de compostos iônicos, tá? É o nosso último tópico da aula de hoje. Vamos discutir algumas dessas características que os compostos iônicos possuem. Em primeiro lugar, vamos falar do estado de agregação. Em geral, os compostos iônicos eles são
sólidos, beleza? Existem exceções, claro, são poucas. Uma delas é o cloreto titânico, que a gente está vendo aí, o TiCl4, tá? Que é um líquido incolor, fumegante, tóxico por inalação e que tem uma utilização militar para a formação de cortinas de fumaça. Mas, em geral, tá? A gente pode dizer que a grande maioria dos compostos iônicos eles são realmente sólidos, tá bom? Em contrapartida, você já consegue meio que, digamos assim, prever que se eles em geral são sólidos, temperatura de fusão e ebulição deles são mais elevadas, tá? E de fato, temperatura de fusão e ebulição dos compostos iônicos são elevadas e são consideravelmente elevadas, tá? Não é apenas um pouco elevado, não, é bastante elevado. Se você olhar os dois exemplos que a gente citou aqui, ó, o cloreto de sódio e o óxido de magnésio, perceba as temperaturas de fusão como são altas e as de ebulição, consequentemente, ainda maiores, né? Não esquece, tá? Temperatura de fusão é aquela em que é a passagem do sólido para o líquido, tá? E a temperatura de ebulição, passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? Só para você relembrar aí, tá bom? Temperaturas de fusão e ebulição dos compostos iônicos são elevadas. Vamos continuar, vamos falar de solubilidade. A solubilidade, ela varia a depender do composto iônico, tá? E para isso a gente precisa consultar tabelas de solubilidade. Existem alguns aspectos que estão correlatos aí à solubilidade de um composto iônico, como por exemplo a estrutura que ele forma, a dificuldade de separação, de quebra dessa rede, dessa estrutura cristalina, tá? Então essa solubilidade vai variar. Nós teremos compostos iônicos solúveis e compostos iônicos que são praticamente insolúveis. E para a gente distinguir isso, a gente precisa consultar tabelas de solubilidade. Só para dar exemplos aqui para a gente, ó, por exemplo, cloreto de prata é um composto iônico, mas ele é praticamente insolúvel. A gente chega até a dizer que ele é insolúvel. Já o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, todo mundo sabe que o cloreto de sódio ele é solúvel em água, tá? Então nós temos dois compostos iônicos, inclusive os ânions são os mesmos, mas essa diferença no cátion, tá? E consequentemente em tudo que envolve a formação da estrutura cristalina, os tamanhos dos íons, enfim, vários aspectos estão envolvidos, e aí você vai ter que um é solúvel, o outro não. Então a solubilidade varia e nós precisamos consultar essas tabelas para saber, tá bom? Dureza e tenacidade, vamos discutir as duas coisas logo correlatas, tá? A dureza em geral é alta e a tenacidade é baixa. E aí por dureza, lembre, a gente já discutiu em outro momento, que seria a capacidade, né, dele suportar o risco por parte de um outro material. E já quando eu falar tenacidade, a gente está falando realmente da ruptura, da fragmentação. E essa resistência é baixa. Então os compostos iônicos a gente vai dizer que eles são duros e quebradiços. Tá bem? Por último, mas não menos importante, vamos falar de condutividade elétrica. Veja, os compostos iônicos, quando estão no seu estado sólido, eles não conduzem eletricidade. Tá? Por exemplo, o cloreto de sódio, no seu estado sólido, sal de cozinha propriamente dito, ele não conduz. Mas, quando ele estiver em solução, dissolvido, tá? Ou quando ele estiver fundido no seu estado líquido, popularmente falando, derreteu, tá? Então, nesses dois casos, no estado líquido e quando em solução, tá? Ele conduz eletricidade. Não esquece, tá? Fundido ou em solução, o composto iônico conduz corrente elétrica e quando no estado sólido ele não conduz. Então é isso que a gente tem para discutir sobre ligações iônicas, tá? Espero que algumas coisas você guarde aí no fundo do coração, beleza? Guarde aí na sua mente como é que se dá essa ligação, quais são os aspectos envolvidos, a diferença de eletronegatividade, o fato da atração eletrostática. É bom também recordar que ela não forma uma molécula, tá? Você tem um retículo, você tem toda uma estrutura cristalina e destaque também as propriedades que discutimos aqui, tá certo? Um cheiro, um abraço para todo mundo, espero você na próxima, até mais!